começa. Bom. E aí? Mais um FAQ. Terceiro, né? Terceiro FAQ espírita. É, nosso terceiro FAQ espírita. E temos mais perguntinhas fofas. Perguntas fofas. Perguntas fofas. Pra primeira? Na bala, Tigrão. Ó, a gente tem duas perguntas. A primeira: estive em um relacionamento por muito tempo e de repente, sem explicações, a minha parceira me deixou. Isso me fez e me faz muito mal. Por que eu deveria querer o bem dela? Por que ele deveria querer o bem dela? Por quê? Porque ele deveria querer o bem dela. Então, a primeira coisa, quando o cara fala que não tem explicação, ou que pelo menos ele não consegue enxergar a explicação, tudo tem uma explicação, independente da gente conseguir ou não explicar. Só que é uma questão complicada, porque relacionamento, né? Acho que a maior parte das pessoas já teve um relacionamento. São várias consequências e vários problemas que acontecem. Agora, porque acho que o tema central dessa pergunta é: por que querer o bem dela? Por que querer o bem de alguém que te faz mal? Essa é uma questão interessante. Aí a gente tem algumas possibilidades. A primeira é: você vai querer o bem de uma pessoa que te faz mal porque você está numa doutrina, por exemplo, cristã, e que diz que você deveria querer o bem dos seus inimigos, certo? Agora, isso aí dá para ser desenvolvido de uma forma baseada na pura lucidez. E a gente tem que se perguntar: o que leva alguém a prejudicar outro? Certo? Quando Jesus estava na cruz, ele disse o que pra gente é considerado a questão da lucidez em si, não especificamente do espiritismo. Quando ele estava na cruz, o que ele disse? Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ele estava na cruz, sendo aí arrebentado. Ele conseguia entender que as pessoas que faziam mal faziam porque eram ignorantes. Mas o que é esse ignorante? Não é que eles conseguiriam ignorar o que eles estavam fazendo, ou que eles não soubessem que estavam crucificando. É que eles não tinham maturidade para entender a extensão do que eles estavam fazendo. Eles não conseguiam entender. E quando alguém faz o mal, a pessoa só faz o mal por ignorância. E essa ignorância não é que ele não está sabendo que faz o mal. Quem faz o mal sabe que faz o mal. Mas eles não conseguem entender isso. Quer ver, ó? Eles não sabem o que estão fazendo. Uma vez chegou uma pessoa pra mim e falou... Eu não sei se a pessoa chegou pra mim ou falou através de alguém, não sei. Mas ele disse o seguinte: que ele não ia na missa porque já sabia tudo que o padre falava. Aí eu não sei, acho que eu pensei na hora: será que sabe mesmo? Será que quando a gente vai na missa a gente sabe efetivamente o que ele está falando? Porque a gente pode saber, ele vai falar sobre caridade, mas a gente faz caridade. Ele vai falar sobre perdão, sobre amor ao próximo, mas a gente faz isso? Então será que a gente realmente sabe o que ele está falando? Qual que é a profundidade desse saber? Não é só nesse contexto superficial, é em praticar. Então, existe quando alguém faz mal para outra pessoa, é por ignorância. E essa ignorância não é simplesmente negligenciar, é conseguir sentir as consequências, e isso está baseado principalmente na empatia, de o que é ferir o outro. Então como é que surge a empatia? A empatia surge quando você consegue se colocar no lugar do outro. E tem um outro exemplo, que é quando alguém aparece, por exemplo, com um gelo seco na mão. O cara chega pra você e fala: cara, tá queimando. Só que se você nunca experimentou essa questão do gelo seco queimar, você não entende o que o cara tá falando. Então você precisa passar por esse tipo de experiência para conseguir ter a habilidade de se colocar no papel do outro, na pele da outra pessoa, e entender o quanto dói. Então a pessoa que faz o mal é uma pessoa insensível. Ela não compreende ainda, ela é ignorante para esse tipo de questão. Então por que a gente deve fazer o bem para quem nos faz mal? Porque a pessoa que nos faz mal faz isso como efeito de uma causa. Então por que uma pessoa faz bem e outra pessoa faz mal? Existe um atributo ou a falta de um atributo
nessas duas pessoas que fazem com que elas se comportem diferente. Então por que Cristo faz o bem e, sei lá, uma pessoa ruim faz o mal? Existe uma explicação. A partir do momento que você consegue explicar, você começa a prender em uma cadeia de causa e efeito. E você começa a deixar a coisa mais impossibilitada de acontecer de outra forma. Por exemplo, seria totalmente ilógico Cristo fazer uma coisa ruim, porque a essência dele é boa e ele já vibra esse tipo de efeito. Então ele é uma resposta ao íntimo dele, ao íntimo evolutivo. Quando a gente começa a perceber o mundo dessa forma, a gente começa a entender que as pessoas que fazem mal não fazem porque querem, fazem porque não conseguem querer o bem. Aí aquela frase de Schopenhauer que é incrível, porque o homem pode escolher, o homem é livre para escolher o que quer, mas não para querer o que quer. Por que a gente quer uma coisa? Isso está além da nossa simples vontade, digamos, consciente. Por exemplo, se a gente gosta mais de um sorvete de chocolate ou de morango, a gente não consegue manipular isso. A gente não consegue manipular os nossos gostos. Agora eu quero gostar mais de morango. Isso é algo que repercute de dentro para fora. E todas essas características fazem o que a gente é. Então a pessoa que faz o mal, faz não porque, de uma forma lúcida, não porque ela quer fazer o mal, mas é porque ela não consegue ainda querer o bem. Então quando a gente coloca essa questão de conseguir, a gente está analisando o assunto de uma forma extremamente lúcida. E a pessoa que faz o mal é porque, ou ela, assim, ainda colocando que o cara é um santo, né? Então a gente não conhece o cara, é sempre assim, a gente não consegue ver o mal que a gente faz pros outros também. Mas considerando que o cara é um santo, o que é difícil, porque provavelmente se o cara fosse um santo ele já teria um carinho especial, mesmo pelas pessoas que fazem mal. Mas esse tipo de coisa, as pessoas, isso também é uma autoanálise nossa. Por que a gente faz o mal algumas vezes? Se a gente olhar, a gente vai perceber esse tipo de relação. Que rola minha alma gêmea e ela me deixou, tipo, é errado, é injusto isso, não deveria fazer isso, então ela tá me fazendo mal. Só que ela tem a pessoa tem o livre-arbítrio de não estar feliz e seguir em frente e querer ser feliz de uma outra forma. E cabe a ele ser lúcido o suficiente pra enxergar isso, enxergar os erros dele, enxergar os erros dela, enxergar a situação em si e tratar isso com a devida lucidez, tratar com carinho. É que aí também depende do que o cara vai conseguir fazer. Sim, vai do momento dele e dela, vai do momento dos dois. Porque a gente tá falando um monte de coisa, mas as pessoas têm uma permeabilidade para esse tipo de assunto, como para todo assunto. E que nem muitas pessoas vão ouvir o que a gente tá falando e vão achar um monte de besteira. Sim. Certo? Mas para essa pessoa que fez a pergunta, entender primeiro que devem existir justificativas dela para esse comportamento, e que primeiro ele vai ser muito mais feliz se ele agir dessa forma. Sim. Muito mais. Vai compreender, vai porque em vez de se você tentar compreender e primeiro pela razão bem lógica, certo? A pessoa é o que ela consegue ser. A gente não consegue sair de nós mesmos e ir para outro lugar. Aonde a gente vai, a gente tá. É incrível isso. Profundo. Mas é verdade, a gente não consegue fugir de nós mesmos. A gente não consegue manipular isso dessa forma momentânea. Então, o melhor que tem que fazer é realmente fazer isso. Compreender que a pessoa tá no momento dela e tá reagindo da forma que ela consegue reagir. A gente tem sempre que colocar essa questão. A pessoa faz o que faz porque não conseguiu fazer diferente. Isso dá um aspecto extremamente lúcido para qualquer relação que a gente tenha. Porque é muito simples falar assim, isso é uma coisa que me incomoda muito. O cara fez isso porque escolheu. O cara escolheu matar, o cara escolheu fazer isso. Não é simples assim. Isso é uma falta de autoanálise, porque a gente sabe que quando a gente faz uma coisa que a gente não quer, e isso acontece muito, quando a gente faz coisas que magoam
alguém que a gente gosta, isso acontece muito, a gente não pode simplesmente naquele momento escolher não fazer. A gente está totalmente envolto naquela questão de raiva, de angústia, de sentimentos, de adrenalina, sei lá, que fazem com que a gente não tenha o controle naquele momento. E a gente acaba fazendo o que a gente consegue. Então isso é um pouco de falta de autoanálise. Isso aí tá tudo dentro de nós, esse tipo de comportamento. Se a gente não tem um controle, né, nessas situações, a pessoa também não tem, sabe? A gente não consegue simplesmente virar a casaca e hoje eu vou ser o Batman, o Robin, uma borboleta. Não dá pra fazer isso. A gente é escravo do que nós somos. Por isso que a gente tem que trabalhar sempre esse tipo de questão. Então, cara, bola pra frente aí. Esses sentimentos, o problema é o seguinte, sentimentos de mágoa, eles vão te deixar numa frequência, numa vibração que vão atrair consciências que se alimentam desse tipo de coisa, ou que se afina, que tem essa afinidade. Isso aí não vai te levar pra frente. O melhor que você consegue fazer é compreender que se a pessoa está fazendo de um jeito, é porque ela não está conseguindo fazer de outro, não está conseguindo se manifestar de outro jeito. E é isso. Bom. Então, bola pra frente. E haja como você desse. E outra, muitas vezes a gente acha que é um mal, mas isso é um bem. Sim. Né? Às vezes você tá com uma pessoa e a separação é difícil, mas logo depois talvez venha outra que vai te catalisar uma coisa nova, sabe? Você pega as experiências que você teve no relacionamento anterior pra passar pro novo. Passar de uma forma boa. E às vezes ele acha uma pessoa que é muito mais fofa, muito mais legal. Ou não, mas assim, acredita nisso. Sim. Acredita positivamente. Queira o bem da outra pessoa. É por isso que você tem que querer o bem de uma pessoa que faz mal. Porque a pessoa que faz mal, ela é ignorante. Ela não fez por mal. Ela fez por ignorância. Legal. Muitas vezes não fazem por mal, não faz por mal mesmo. É que ela não consegue se, tipo assim, sei lá, começa a te achar feio. Aí ela não consegue mais te achar bonito. Ela não consegue mais te achar, o que vai fazer? Vai embora. Ela vai pegar um gatinho. Tá certo. A próxima também é bem legal. Vai, manda. Vai ser um vídeo grande esse. Gerúndio. Com relação ao espiritismo, como ficam os homens bombas que se matam pela sua crença religiosa? Polêmico. Polêmicos. Polêmicos, espiritismos é polêmicos. Então vamos lá, o que você acha? Cara, é foda. É um assunto bem complicado. Bem complicado? Complicado. Porque você tratou de ignorância, não é a fé cega, não a fé cega, mas são os fundamentalistas. São os fundamentalistas. Então, imagina que você é o nasce. que eles sabem, Imagina que você nasce num lugar que todo mundo te instrui olha, essa é a verdade, isso aí. Então, a gente sempre pondera, na verdade, misericórdia divina, pelo que a gente compreende assim, ela sempre pondera a ignorância da pessoa. Se você nasce num lugar que todo mundo fala isso sempre, que você está rodeado sempre desse tipo de questão, e você realmente acredita que vão ter 40 virgens lá depois e isso passa a ser sua fé, a tua ignorância isso é sempre colocado em pauta. A ignorância da consciência ao fazer um ato. Independente disso, é um crime a lei de Deus tirar a vida e tirar a vida de outras pessoas, e ele vai ter que, de uma forma ou de outra, vai ser responsabilizado por isso. Só que em um grau menor, porque o cara não sabe o que está fazendo. Esse aí não sabe mesmo, ele não tem a menor ideia das repercussões, da lei do karma, das consequências, ou das consequências e de tudo isso. Ele acredita cegamente naquilo. Então essa questão, ela pondera um pouco na seriedade, diferente daquela pessoa que sabe o que está fazendo, pega uma bomba e explode todo mundo. Se um espírita fizer isso, nossa senhora, ele tá lascado, mas tá muito lascado. Imagina, a gente pega uma bomba e explode todo mundo. Então, se tem essa repercussão, né? Provavelmente quando ele desencarnar, ele vai se decepcionar muito com a realidade, ele vai sofrer muito. Tudo que prometeram pra ele não vai estar lá. Só que assim, ele não vai sofrer. Existe sempre essa balança da ignorância com o que o cara fez.
Talvez o próprio fato dele já não receber aquilo que prometeram pra ele já seja o castigo, verdade. Entendeu? Verdade. Porque ele tá esperando chegar lá e ter tudo perfeito. Isso tudo aí vai perfeito. ser, imagina, Já vai é um esperar puta 40 castigo, virgens, então. vai ter uns 40 obsessor lá no umbral. Não necessariamente ele teria que ser explodido na vida anterior pra pagar isso, porque o sofrimento dele já vai ser bem grande. É. Então a decepção dele vai ser muito violenta. E assim, aí você tem os efeitos no perispírito dele. É que uma destruição dessa vai deixar marcas bem graves no perispírito. E assim, na vida futura, ele vai trazer sequelas disso aí. Sim. Deformidades, vai trazer porque o perispírito não se recompõe dessa forma. E nem pode acontecer dessa forma. Até pela frequência da pessoa. O perispírito está muito ligado, e a regeneração dele muito ligado ao nível de evolução da consciência. Se ele está totalmente ainda preso, ainda apegado a esse tipo de conceito, o perispírito ele não vai conseguir se regenerar, principalmente sem passar por experiências reencarnatórias que reconstituem o perispírito. Aí ele vai acarretar em... Então assim, ele vai sofrer pra caramba, série mas vai sempre ponderar o que o cara realmente sabia. Sim. É a ignorância dele. Mas inevitável é um crime perante Deus, e todo crime que fira as leis de Deus tem as consequências para que aconteça o aprendizado da consciência. Bom, válido. Gostou? Gostei. Gostaram? Gostaram. Críticas e sugestões, por favor, perguntas. A gente vai tentar responder com o maior carinho possível dentro do nosso adiantamento evolutivo, intelectual e moral, que não é muito. Eu percebi, eu fico olhando pra você pelo notebook. Sério? As pessoas que a gente tá vendo pelo notebook. Você gosta de olhar pra mim, né? Aí eu fico olhando você aqui e não na câmera. E aí fica ruim. Fica ruim? Iremos Pessoal, melhorar. é isso. Um beijo na bunda. Fomos. Até a próxima. Fomos.